Olá, terapeuta, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui no YouTube e em todas as outras plataformas em que eu produzo conteúdo, eu te ensino o jeito certo para viver profissionalmente das terapias integrativas, atendendo pessoas em consultórios presenciais ou digitais, que são os atendimentos online. Para você que não me conhece, eu sou o Murilo, especialista em terapias integrativas. E nesse vídeo eu vou conversar com você sobre adultização e o que você precisa saber para atuar com as terapias integrativas de maneira adequada e alinhada com os resultados que você deve gerar para os seus clientes. Você já deve saber que esse vídeo ele foi influenciado pelo vídeo que o criador de conteúdo Felca produziu e postou recentemente sobre essa temática lá no canal dele do YouTube. Lá no vídeo ele cita muito sobre a adultização, relacionando principalmente ao tema de erotização de crianças. Ele até falou de outros aspectos da adultização, mas focou em especial na erotização de crianças. Ou pelo menos foi isso que as pessoas focaram ali no vídeo. Bom, quero destacar aqui que a adultização não é só sobre essa erotização precoce, embora tenha sido isso que você e que a maioria das pessoas tenham focado com os conteúdos desse tipo nos últimos dias. A adultização é também colocar a criança em papéis e responsabilidades de adulto antes da hora, antes do tempo, antes do preparo dela para lidar com aquilo. Como, por exemplo, cuidar de irmãos mais novos, limpar a casa como se fosse obrigação de um adulto, ser cobrada como gente grande por notas ou comportamentos, virar conselheira ou confidente dos pais. Esse fenômeno ele também é chamado de parentificação, um termo usado nas constelações familiares e também discutido inicialmente por Ivan Bozormeni-Nagy, que foi psiquiatra e terapeuta familiar húngaro-americano e que trouxe esse termo aí pela primeira vez para nós. Ivan ele define a parentificação como uma inversão de papéis entre pais e filhos. E divide em parentificação instrumental, que é quando a criança cuida de tarefas práticas do dia a dia, como, por exemplo, cuidar de irmãos, cozinhar, limpar, administrar responsabilidades, e também divide na parentificação emocional, que é quando a criança passa a ser o confidente ou apoio emocional do pai, da mãe, assumindo uma carga afetiva que não é apropriada para a sua idade, ela não tem habilidades para lidar com isso. Ele inspirou Bert Hellinger a incluir esse termo nas constelações familiares, além da própria Virginia Satir, que foi outro nome que também trabalhou com essa definição. Ela foi psicoterapeuta norte-americana e foi considerada uma das figuras mais importantes da terapia familiar sistêmica no século XX. E por que isso é importante e interessa a nós, terapeutas que atuamos com as terapias integrativas? Porque por conta desses estudos que estão passando aqui na tela, esse tipo de vivência, somado a outras negligências, abusos ou abandonos, deixam marcas profundas nas pessoas e em seu sistema emocional. E isso afeta diretamente a forma como essas pessoas se percebem, se enxergam e também a forma como elas reagem a tudo que está ao seu redor, inclusive reagindo às terapias integrativas que elas recebem de nós. Veja bem, eu não estou aqui falando que atribuir algumas tarefas e responsabilidades na medida que a criança vai crescendo vai gerar traumas. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Isso é até saudável, faz parte da construção da criança. A adultização é quando essa ajuda vem acompanhada de um peso emocional e expectativas desproporcionais e a ausência do cuidado que toda criança precisa ter ao longo do seu desenvolvimento. Também não é sobre culpar pais ou reviver o passado à toa, é sobre entender como esse passado pode ser a chave que desbloqueia ou a chave que vai travar o processo terapêutico que você, profissional que atua com as terapias integrativas, vai conduzir com os seus clientes. Muitos terapeutas se frustram porque aplicam as técnicas terapêuticas como Reiki, barras de axis, aromaterapia, constelação, entre outras, e o cliente não muda, não gera resultado, não gera aquilo que você está esperando, pelo menos.
E isso acontece porque técnicas aplicadas de forma arbitrária, ou seja, de acordo com suas aptidões ou desejos e não de acordo com o que é necessário de fato, podem bater em um muro invisível que é o trauma não resolvido, que molda o olhar e essas respostas dessa pessoa para a vida. Lembra que eu falei que o trauma ele gera isso, né? Identificar a adultização e outros traumas precoces na anamnese é como encontrar o fio solto de um nó. Imagina isso, você quer desemaranhar um nó e você encontra um fio solto. E quando você puxa esse fio solto, todo o resto começa a se destravar, a se desenrolar. É igual na terapia integrativa. Aplicar técnicas sem fazer o que é necessário fazer, você não vai puxar esse fio solto, você vai ficar procurando a ponta sem enxergar que a ponta já está ali há muito tempo, entende? Eu quero te dar um exemplo em que eu utilizei essa conduta de reprocessar primeiro um trauma e depois aplicar a técnica integrativa, a técnica terapêutica no cliente. Foi uma situação em que o cliente ele estava com a vida profissional toda travada. Era uma mulher de meia idade, 50 anos de idade aproximadamente, e ela estava desempregada naquele momento e não sabia o que fazer para mudar isso. Ela já tinha feito várias entrevistas de emprego e nunca foi recolocada no mercado. Na verdade, naquele período, né, não foi recolocada no mercado por conta da idade, segundo o que ela trouxe para mim, né, o famoso etarismo. E ela começou a desenvolver, por conta disso, vários problemas gastrointestinais, uma gastrite fortíssima por conta dessa somatização emocional. Bem, ela já tinha feito algumas constelações e ela disse para mim o seguinte, que via o pai como pai ideal, hoje se dá muito bem com o pai e a mesma coisa com a mãe, ela se dava muito bem com a mãe. E eu fui obrigada a perguntar para ela, tá, tu pensa isso sobre seus pais por conta do que te contaram ser o certo nas constelações que tu fizestes, ou tu achas mesmo isso? Essa cliente refletiu naquele momento e disse que era porque acreditava ser o certo, que na verdade, depois que eu perguntei, não achava aquilo não, porque tinha dores profundas em relação aos pais dela. E quando essa pessoa me disse isso, eu percebi que tinha um trauma ali. E foi aonde a gente reprocessou o trauma e adivinha só, a constelação passou a fazer sentido para ela e semanas depois, finalizando o protocolo terapêutico, ela me relata que a vida profissional dela mudou e a gastrite foi tratada. O médico dela, inclusive, que havia recomendado a terapia integrativa para ela, disse que era algo somático de fato e que por isso os sintomas desapareceram. Eu sei que mesmo você me ouvindo, você pode pensar duas coisas. Primeiro, não sei fazer isso, só sei fazer as técnicas terapêuticas. E segundo, isso não é trabalho do terapeuta das terapias integrativas, e sim um trabalho de outro profissional, como por exemplo, o psicólogo, que é o que você deve estar pensando aí. E eu te respondo o seguinte: primeiro, não tem problema você não saber fazer isso. Eu também não sabia, meus alunos também não sabiam, e hoje nós conduzimos verdadeiras transformações nos nossos clientes. Você precisa primeiro dominar, além das técnicas terapêuticas, dominar o contexto terapêutico. Outro dia eu ouvi esse exemplo de uma mentorada minha, se ela ouvir esse vídeo aqui, ela vai saber que eu estou falando dela. As técnicas terapêuticas são como os pontos em uma costura, mas pontos soltos. Para que essas técnicas façam sentido e tenha resultado de fato, eu preciso ir alinhavando essa costura e daí sim eu consigo arrematar no final, ou seja, gerar o resultado que a pessoa tanto deseja e eu também desejo. E segundo, eu sei que ir além das técnicas terapêuticas pode parecer que estamos invadindo a prática de outro profissional, de outra área. E eu sei que vocês podem acreditar que isso é invadir a prática desses profissionais, como por exemplo os psicólogos que eu falei. Mas não se preocupe, porque isso não é verdade. Ir além das técnicas é comum em qualquer profissão. As terapias integrativas não vai ser uma área diferente disso. Senão, a gente fica fazendo abordagens soltas com risco altíssimo de provocar mais danos ou de não fazer a diferença alguma na vida dos clientes, ou seja, dos seus clientes, né? Então eu preciso destacar o seguinte para você. Querer aplicar a técnica que você mais gosta, ou tem informação, ou tem aptidão, logo no primeiro encontro, sem investigar história de vida, pode até gerar um alívio momentâneo.
mas não vai gerar uma transformação verdadeira e sustentável para o seu cliente. Além de aumentar a sua frustração enquanto profissional, porque essas pessoas não terão resultados de fato. Isso pode e vai fortalecer a ideia de que a terapia integrativa é mágica, e sabemos que não é bem assim. Não é só fazer uma sessão e já está tudo resolvido. Isso é irresponsável da minha parte e da sua parte, caso fizermos. Isso gera danos e consequências para a vida das pessoas. É necessário continuidade, acompanhamento e responsabilidade. O ideal é que você comece com todos os seus clientes a partir de uma anamnese completa e muito bem feita, explorando também a infância, as dinâmicas familiares e eventos significativos que essa pessoa trouxer para você. Fazer a escuta qualificada, deixando o cliente revelar histórias que ele nem sabia serem relevantes, é o mais importante. E a partir daí, decidir se primeiro é preciso reprocessar o trauma ou se já é possível aplicar as técnicas integrativas diretamente naquele cliente. Para você sair dessa aula aqui, já começar a aplicar na sua realidade, na sua próxima sessão, antes de escolher a técnica, pergunte ao seu cliente como era a vida dele quando ele tinha 7 ou 8 anos de idade. Essa simples pergunta aqui pode abrir a porta para que você possa identificar a adultização e a parentificação e entender se o que está travando os resultados deles, o que está mantendo ele nesse lugar, nessa estagnação, muito provavelmente é um trauma não reprocessado. Bom, esse era o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. E se fez sentido, compartilhe ele ao menos com um terapeuta para que faça sentido para ele também. Além disso, curta esse vídeo aqui para que esse conteúdo possa chegar em mais terapeutas. Deixe a sua dúvida, a sua crítica construtiva, o seu elogio nos comentários. Eu vou amar conversar com você e trocar com você. E se inscreva e ative o sininho para não perder a notificação de vídeos novos aqui no meu canal, tá? Espero você então no nosso próximo vídeo. Até mais!